6 horas e 54 minutos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias dessa manhã de sexta-feira. E usuários do transporte público tiveram uma péssima surpresa ontem à noite. Os rodoviários começaram a paralisar os ônibus no início da tarde e às 9 da noite, algumas empresas já haviam tirado todos os veículos de circulação. Às 9 horas da noite, 90% da frota dos ônibus da São Pedro já estava na garagem. E o Ebert aguardava justamente o coletivo da empresa. Isso é um absurdo, faz isso com a população em cima da hora, assim, na hora de ir para a residência, para casa. Outras frotas operavam parcialmente pela cidade. Cristiane estava esperando há mais de uma hora o ônibus da empresa Açaí. Já vai dar 10 horas da noite. Eu pego a linha 456. Costumo pegar ele 8h30 em ponto, que eu saio de lá 8 horas, 8h20. Os trabalhadores paralisaram as atividades no início da tarde desta quinta-feira em protesto pelo não pagamento do 13º. O seu Hélio, que também estava com dificuldade de voltar para casa, diz que apoia a paralisação, desde que não prejudique a população. Eu apoio o direito do funcionário fazer a sua greve, mas que evite de colocar a população como um sacrifício dessa paralisação, entendeu? O Sinetran informou por meio de nota que não foi notificado sobre a paralisação e que estava mantendo o diálogo com o Sindicato dos Rodoviários para que o funcionamento do transporte coletivo voltasse ao normal. E teve a surpresa de novo, surpresa negativa para os usuários do transporte coletivo na zona norte da cidade. Algumas empresas deixaram de circular. O Fred Rocha tem informações para a gente. Ele esteve lá na empresa Líder, na zona norte. Nós estamos aqui em frente à Líder, empresa de transporte coletivo da cidade de Manaus, na Cidade Nova, zona norte. Os motoristas deveriam ter saído às 4h30 da manhã, no entanto, eles estão insatisfeitos porque não receberam o 13º salário, o pagamento estava previsto para ontem, segundo a lei, e também o vale. O caso desse motorista aqui do transporte coletivo, o senhor deveria ter saído daqui da garagem, mais ou menos que horas normalmente o senhor sai? 5 horas, mas o patrão já entrou em acordo com a gente para 11 horas da manhã o pagamento já está na conta. Se não tivesse, recolher todo mundo novamente. O senhor deveria ter recebido ontem esse valor? Dia 20. Isso não aconteceu? Não. Nem o vale? Nem o vale, tá tudo atrasado. O mas vale hoje... é 40% do salário? Isso. No mínimo é 11 horas, ele deu a palavra dele aqui de manhã. 11 horas, se não pagar, recolhe todo mundo, entendeu? Essa é a norma. Ok, Tá bem? obrigado, tá? A situação dos motoristas do transporte coletivo aqui na cidade de Manaus. A Líder, empresa, está liberando os ônibus apenas agora. São 79 ônibus previstos para sair daqui das garagens. No entanto, até o momento que nós chegamos aqui na Líder, apenas 20 coletivos tinham deixado aqui a garagem na zona norte da cidade. Nós vamos percorrer as paradas de ônibus e mostrar a situação ao longo da nossa programação. Sufoco, né? Para quem precisa de ônibus, para a maior parte da população. A empresa Líder, por exemplo, não funcionou nada logo cedinho, agora já voltou a circular de forma gradativa. A empresa Açaí, que também funciona na Zona Norte, ali próximo ao Viver Melhor, também não está circulando dessa forma, né? Está circulando parcialmente, alguns ônibus continuam nas garagens. Agora a gente muda de assunto porque desde o incêndio do bairro do Educando, centenas de famílias recebem doações vindas de todas as partes da cidade. O problema é que muita gente tem se aproveitado dessa situação. Agora a prefeitura quer centralizar a distribuição de donativos para evitar que pessoas recebam ajuda sem necessidade. 3 dias após o incêndio, a paciência das vítimas começa a diminuir devido à falta de informações oficiais e ao desvio de doações. A gente está vendo que não é morador daqui. É gente do Mauazinho, gente da Cidade Nova que a gente já ouviu falar, gente do Petrópolis. Sendo que quem precisa somos nós perdemos tudo, não temos nada. Tem gente que saiu só com a roupa do corpo daqui. Se por um lado sobra solidariedade, por outro falta organização. Pelo menos é o que a gente ouve das famílias atingidas pelo incêndio. Eles também criticam o fato de um dos principais centros de recebimento de doações ter mudado dessa igreja que fica no Educandos para a Casa Militar, na Compensa. Na Casa Militar foram acumulados mais de 51 mil itens, entre alimentos, materiais de higiene e colchões. As roupas e brinquedos doados enchem várias salas.
Aqui é feita uma linha de produção, onde são montados kits para as famílias desabrigadas. Nós estamos se preocupando aqui em montar 2 kits. Um kit de alimentação, que seria uma cesta básica. Todas elas vão pelo menos garantir uma família de 4 pessoas de 15 a 30 dias de alimentação. E um kit de higiene, em quantidade suficiente que a gente acha que dê para aguentar pelo menos 2 pessoas de 15 a 30 dias. A prefeitura também recebeu denúncias de que pessoas não atingidas pela tragédia receberam donativos. Os aproveitadores é que nos assustam, de certa forma. Eles pegam e recebem a doação e essa doação não chega a lugar nenhum. Não chega num abrigo, não chega, por exemplo, aqui, não chega onde é para chegar, para que a gente possa distribuir da melhor maneira possível. A prefeitura formalizou ao governo federal o pedido de recursos para ajudar as vítimas do incêndio. A proposta é para assegurar 6 meses de auxílio aluguel no valor de R$ 300 e mais uma ajuda de R$ 5.000 para cada família. Indenização, seja lá o que for, entendeu? Logo, a gente precisa de ficar no nosso canto. Eles estão dormindo na rua. A tragédia por si só já é muito triste, né? Saber que todas essas pessoas perderam quase tudo o que tinham. E no meio dessa tragédia, e no meio dessa comoção muito bonita de se ver, Manaus inteira unida para fazer os atendimentos, fazer as doações, ajudar essas pessoas. Infelizmente, tem gente de má fé, gente que acaba tentando se beneficiar de uma desgraça como essa. Pessoas que não estão ali nessa área, não foram afetadas, que não tiveram esse prejuízo que essas pessoas têm, e estão indo lá receber doações, receber cesta básica, kit de higiene. Qual o sentido disso? É muita falta de humanidade você tentar se aproveitar de uma situação como essa, de uma calamidade como essa, e ainda tentar conseguir proveito, conseguir coisas que muito provavelmente a pessoa já tem em casa. E existem várias outras formas também para as pessoas que passam necessidade de conseguir doações. O que não pode é tentar se beneficiar de pessoas que já estão sofrendo tanto, né? A gente parabeniza também a iniciativa das pessoas que têm ido fazer as doações, que têm ajudado de várias formas. E vale lembrar que as vítimas do incêndio do Educandos precisam, além de doações, de voluntários para o trabalho de organização e distribuição desse material todo que está chegando de vários lugares. E o Ministério Público Federal também acompanha ações de arrecadação em benefício das centenas de famílias desabrigadas. Equipes do órgão têm visitado ainda abrigos e os centros de triagem. Vale lembrar que a Defensoria Pública do Estado também está fazendo acompanhamento. Tem um ônibus que está oferecendo atendimento de 8 da manhã até as 3 horas da tarde na área onde aconteceu o incêndio, para facilitar a emissão dos documentos das pessoas que foram atingidas durante esse incêndio. E agora a gente muda de assunto, vamos falar de uma imprudência no trânsito que muitas vezes pode ser fatal. Ontem, por exemplo, um homem que pilotava uma moto morreu depois de bater em uma carreta. De acordo com testemunhas, a vítima invadiu a contramão. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira. A vítima foi identificada como Maicon Cássio Nunes dos Santos, de 21 anos. Ele estaria dirigindo uma motocicleta em alta velocidade e fazendo zigue-zague aqui pela Avenida do Turismo, sentido a Torquato, quando acabou batendo na lateral desta carreta, que estava se deslocando até o Porto do São Raimundo para pegar grãos. O motorista, que não teve o nome revelado, ainda tentou socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos. Ele preferiu não gravar entrevista com a imprensa, mas o gestor da empresa foi acionado, esteve aqui no local e prestou todo o apoio para a família. Ele estava indo agora em direção ao porto para transportar os grãos, que a gente faz todos os dias, e ele estava vindo aqui para ir para o Porto de São Raimundo. E ele se deparou com o motorista vindo na contramão, ele tentou retirar para o lado direito dele e infelizmente o rapaz veio a colidir com a caçamba. E aí ele imediatamente ligou para a gente e a gente veio aqui para ver o que tinha ocorrido, né? Iremos olhar todos os detalhes, iremos verificar tudo, a intenção é que a gente consiga fazer o que seja necessário, o que for possível dentro das leis legais aí. E também a gente tem a preocupação com o ser humano e todos que estão aí. E apesar do Brasil ser o 5º país do mundo em números de feminicídios, o Amazonas tem se destacado na redução desses casos. Um tipo de crime onde o assassino, na maioria das vezes, está dentro de casa.
No Brasil, ao menos 12 mulheres são assassinadas por dia, segundo o monitor da violência. O país é o 5º no mundo onde mais matam mulheres. E se forem levados em consideração dados de outros países, por aqui se mata 48 vezes mais do que no Reino Unido, por exemplo. O machismo ainda está muito arraigado, né? As raízes do machismo, inclusive, estão entre as mulheres, por incrível que pareça. Tanto que quando a maioria das pessoas vê um casal brigando, acha que é a mulher que está errada. Então, a gente vê várias mulheres que apanham em festas, apanham no meio da rua e ninguém ajuda, ninguém faz nada, acreditando ainda que a mulher está errada. Quando a mulher sai de casa, ela destruiu o lar. Quando a mulher denuncia o marido, poxa, ela está querendo acabar com a família. E ainda existem esses comentários que têm que ser desconstruídos na nossa nação. Mas apesar dos dados alarmantes do país, o Amazonas tem apresentado uma redução nos casos de feminicídio. Do início do ano até outubro, foram 4 registros. No ano passado, nesse mesmo período, haviam sido 14. Diminuição que, segundo a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, é reflexo do maior número de denúncias de violência doméstica. Nossas mulheres amazonenses são guerreiras e eu parabenizo todas elas porque elas decidiram tirar a violência doméstica de casa, denunciar e pegar as medidas protetivas de maneira com que o agressor fique longe delas e tema a justiça, tema a prisão. Desde 2015, assassinar uma mulher pelo simples fato de ela ser mulher é considerado crime hediondo. A medida ficou conhecida como Lei do Feminicídio. A pena para esse tipo de crime varia de 12 a 30 anos de prisão. Mas, no fim do mês passado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta em 1/3 a punição para quem cometer esse delito, naqueles casos em que forem descumpridas as medidas protetivas. O Código Penal atual ainda não prevê o aumento da pena. O projeto de lei agora aguarda ser sancionado pelo presidente da República. Para a delegada da mulher, as leis reforçam a luta contra a violência, mas as mulheres precisam continuar denunciando. Para servir de exemplo para outros não descumprirem as medidas protetivas, com isso o número de feminicídio caiu e, na verdade, foi um grande exemplo. Caiu e caiu muito e eu espero que o ano que vem seja 0, que a gente consiga fazer um Amazonas ser destaque nacional e já deveria ser, porque eu nunca vi uma diminuição tão grande no nosso Brasil inteiro. O que nós vemos são mulheres morrendo cada dia mais, sem denunciarem, sendo dependentes totalmente e acostumadas com a violência, que isso é um mal. Nós não devemos acostumar nem nossos filhos com a violência, que eles crescem num lar de violência e acabam reproduzindo isso também. Olha aí, esse projeto que estava aguardando a sanção do presidente Michel Temer foi sancionado ontem, então já passa a valer o que a partir de agora, entre as mudanças, está o que aumenta 1/3 até a metade da pena para crime de feminicídio. A proposta deixa claro ainda que haverá aumento de pena quando o crime for cometido na presença dos filhos ou pais das vítimas. E golpista ataca desempregados. Uma estelionatária aplicava golpes pela internet, se passando por recrutadora de empresas do Distrito Industrial. As vítimas depositavam dinheiro e, em troca, recebiam a promessa de emprego. Mas só promessa, claro. Ela foi presa na noite de ontem. Através de um anúncio publicado na internet que a mulher, identificada como Elis Suelen da Silva Oliveira, atraía as vítimas. Em uma das conversas, ela dizia que trabalhava com processo seletivo em empresas do distrito. Mas para conseguir a vaga, era necessário depositar o valor de R$100 na conta dela. E ela mandou a foto do cartão dela, da conta, tudo. E eu efetuei o pagamento. As vítimas então foram até a empresa e lá descobriram que não existia ninguém dos nomes citados por Elis. Então, essas vítimas que se encontraram lá no mesmo local, decidiram armar um plano para pegar a criminosa. Aí disse para ela que tinha R$200 para entregar na mão dela. Entreguei o currículo na mão dela. Quando fui dar o dinheiro na mão dela, o policial veio e abordou ela. Disse que ela estava presa, a polícia viu que ela estava presa, ela entrou no carro
Eles foram até a casa dela, pegaram a esposa dela e ela está aqui detida. No 1º Distrito Integrado de Polícia, 10 pessoas fizeram o boletim de ocorrência. Mas a polícia investiga se não existem outras vítimas desse crime. Vai ser feito o inquérito, vai ser indiciada, encaminhada à justiça, né, para prosseguimento, para ela responder e pagar pelo que ela fez. E um homem que se passava por funcionário da empresa de distribuição de energia elétrica foi preso. Ele pedia dinheiro dos consumidores para não cortar o fornecimento do serviço. O criminoso foi identificado como Otávio Meirelles de Andrade, de 43 anos de idade. O homem tinha o costume de enganar as vítimas, se passando por um funcionário de uma companhia de energia e ameaçava cortar a luz dos estabelecimentos e também das residências das pessoas. No dia 4 desse mês corrente, uma vítima procurou aqui a delegacia informando que um suposto funcionário da empresa energética local teria ido até a residência dela e estaria exigindo um valor de R$500 para a energia não ser cortada. E, de uma certa forma, ele ameaçava ela de forma indireta, porque era um estabelecimento comercial, o estabelecimento comercial dela estava cheio, era um salão de beleza, e ele ameaçava o tempo todo que iria cortar a energia, e ela, naquela situação, acabou cedendo a esse constrangimento. Efetuou o pagamento, disse que não teria a quantia exigida, mas que teria uma quantia de R$200. Ele aceitou essa quantia e informou que voltaria daqui 2, 3 meses para pegar o restante da quantia. Ele informava que a pessoa estava em débito, né? Ele que está caracterizado conforme é possível observar, com o uniforme da empresa local, o carro dele adesivado. Ele utilizava uma prancheta e um medidor de energia. A vítima, mediante aquilo, para não perder, mesmo sabendo que as contas estavam pagas, resolveu ceder a essas exigências que ele submetia. E é importante frisar que não só no estabelecimento comercial dessa vítima, como de outras vítimas, ele também passou exigindo e ameaçando, cobrando essa determinada quantia. Entretanto, as outras ainda não compareceram ao 9º Distrito Policial para registrar a ocorrência e darmos sequência aos procedimentos relacionados ao inquérito policial. Portanto, não se sabe, né, ao todo quantas vítimas esse indivíduo acabou enganando aí ao longo do tempo, né, delegado? Como é que vão ser os procedimentos daqui para frente? Ele foi preso, foi dado cumprimento ao mandado da prisão temporária dele, que foi emitido aí pelo juiz da 5ª Vara Criminal. Entretanto, no momento que estava sendo encaminhado aqui para a delegacia, ele passou mal, a pressão dele subiu, começou a sentir uma dor forte no peito e tivemos que encaminhá-lo até o pronto-socorro, né, o SPA, para o atendimento médico, para dar sequência aqui no procedimento cartorário. Agora é um caso que chama a atenção, né, delegado? Porque parece que até o carro dele tinha o adesivo da empresa e as vítimas acabavam aí se deixando levar pela situação, né? Viam aí ele caracterizado, né? Nem desconfiavam da situação. Sim, o veículo foi identificado, a placa que ele utilizava era uma placa que é chamada uma placa quente, né? Era uma placa original do veículo. Conseguimos chegar ao proprietário, ele tinha um contrato de aluguel para o Otávio, e ele foi submetido. Então, foi mostrado as imagens, ele reconheceu como ele realmente era a pessoa que fez o contrato de locação do veículo e representei pela prisão temporária dele, foi deferida pela Justiça, pela 5ª Vara Criminal e hoje está sendo dado cumprimento e estamos apresentando aí para toda a sociedade. E eu acredito que com as imagens deles, outras vítimas irão comparecer aqui ao Distrito Policial. Perfeito. Agora, então, ele irá responder pelo crime de extorsão, né? Porque ele vinha extorquindo a população aí, né? E não era uma quantia baixa não, né? R$500. Exatamente. Ele vai responder aqui pelo inquérito de extorsão, né? É uma pena elevada, uma pena alta para a pessoa responder. Durante esse prazo aí da prisão temporária, ele ficará detido e agora está à disposição da Justiça. E nós acreditamos que outras vítimas irão aparecer e fazemos questão de instaurar todos os inquéritos contra esse infrator que se passava por um funcionário aí do Estado. Cada uma, né? E na tarde de ontem, 3 criminosos assaltaram uma cooperativa de crédito na zona centro-sul de Manaus. Câmeras de segurança filmaram toda a ação do trio.
Era por volta do meio-dia desta quinta-feira, quando essas 3 pessoas invadiram uma empresa de cooperativas de crédito. A gente consegue observar nas imagens que o primeiro a entrar nessa empresa foi um homem de camisa branca, inclusive muito bem vestido. Ele entrou, rendeu os funcionários e foi direto na mesa de atendimento onde ficava o dinheiro. A gente consegue observar também que uma das funcionárias, no momento de desespero, tentou se esconder debaixo dessa mesa. O homem pega todo o dinheiro que ele consegue ali no local e logo em seguida sai de dentro dessa empresa. Só que depois aparece um outro rapaz também muito bem vestido de camisa rosa. Ele procura mais dinheiro ali, né, naquela mesa ou então qualquer coisa que ele consiga levar dessa empresa e também sai do local. Os funcionários achavam que aquela ação criminosa já tinha terminado, mas na verdade não. Esse homem de camisa rosa voltou também, mas dessa vez com uma sacola. Ele entrou na empresa com o intuito de procurar encontrar mais dinheiro. Depois de um tempo, ainda aparece uma terceira pessoa, e dessa vez uma mulher. Ela faz o mesmo processo que os 2 rapazes. Ela abre todas as portas, todas as gavetas para tentar encontrar algo para roubar de dentro dessa empresa. Os funcionários, depois dessa ação criminosa desse trio, eles fecharam a empresa e registraram o boletim de ocorrência. A gente observa que essas pessoas entraram no local de cara limpa e elas foram filmadas, mas nem isso inibiu essa ação. Agora, a delegacia, a polícia vai ficar responsável para tentar localizar esse trio e rever aí o prejuízo dessa empresa. E se você tiver qualquer informação sobre esse trio, pode entrar em contato com a polícia. O telefone é 181, você não precisa se identificar. E agora vamos mudar de assunto, porque as inscrições para o processo seletivo das escolas estaduais gerenciadas pela Polícia Militar do Amazonas encerram hoje. Se você ficou interessado, vai precisar correr contra o tempo para concorrer a uma dessas vagas. E a Tamires Clé tem informações para a gente. Olá, Tamires, quantas vagas vão ser disponibilizadas para o ano que vem nos colégios da Polícia Militar? Adriane, são 863 vagas, isso em todas as escolas gerenciadas pela Polícia Militar. E para participar do processo seletivo, tem que levar os documentos necessários em qualquer escola da SEDUC, em qualquer escola estadual. Quem quiser participar da seleção para as vagas no turno diurno, tem que ir fazer a entrega desses documentos a partir das 8 horas da manhã até as 11h20 e pela parte da tarde a partir de 1 hora até às 5. E no período noturno, quem quiser participar das vagas disponibilizadas para o período noturno, o horário de entregar essa documentação é a partir das 6 horas da noite até às 9. E aí você tem que levar a certidão de nascimento ou a RG da criança, o boletim referente ao ano de 2018, comprovante de residência, um documento dos pais. Lembrando que aqueles alunos que por alguma razão foram transferidos por conta do regime disciplinar em anos anteriores ou foram expulsos, enfim, eles não podem participar desse processo de seleção. Quem vai participar desse processo vai concorrer em condições iguais com todos os alunos, claro que vai ter ainda as cotas determinadas por lei, mas é importante que você vá lá, entregue essa documentação, a data realmente é até hoje, as pessoas têm que ir lá, porque é muito concorrido. As vagas justamente porque são escolas que normalmente têm uma boa aprovação no vestibular, os alunos normalmente têm um rendimento melhor, né, um pouco superior em relação a outras escolas públicas, né, Adriane? Com certeza, Tamires, muito obrigada pelas informações. São vagas muito concorridas, então é preciso correr para conseguir uma delas. E as férias já chegaram e com elas chegam também as opções de colônia de férias para as crianças. Cada vez mais esse segmento é procurado pelos pais. Afinal de contas, é muita energia que eles têm para gastar, né? E a gente conheceu 2 opções que voltam em janeiro com novas turmas. Vamos ver? Chuva, lama e muitas brincadeiras ao ar livre com cheirinho de fazenda. Isso tudo no meio da cidade.
Pois é, essa colônia de férias numa hípica se diferencia exatamente por conta disso. Essa colônia de férias ela tem algo muito legal, diferente das outras, é os animais perto. Porque as crianças elas têm esse contato com a natureza, diretamente com a natureza, que em outras colônias de férias tem outras coisas, mas nessa a gente se sente mais à vontade em estar com bem-estar, a gente sente até um carinho maior pelas coisas. A Alice, de 9 anos, aproveitou a última turminha de 2018 e vai voltar em janeiro de 2019. A gente brinca todo dia, a gente faz experimentos, a gente monta o cavalo, a gente aprende várias coisas e é muito legal. Até porque nessa colônia, além de todas as brincadeiras, ainda tem uma que é a febre do momento. É o slime. O que é o slime? É a mistura de cola, sumo de barbear, água brincada bórax e aí forma esse negocinho. E depois endurecer e depois fazer outro e brincar. Aqui também acontece a ecoterapia, terapia com cavalos para crianças especiais. E por falar nelas, tem um lugar que oferece toda a estrutura para atender essa demanda. Aliás, aqui nessa colônia de férias para crianças especiais, tem até um cão-terapeuta. Tudo é pensado nelas e as brincadeiras são todas adaptadas. A colônia de férias é diferente pelo fato da integração das crianças na educação diferenciada, são crianças com transtornos e distúrbios escolares. Então, o que nós fazemos para que essa criança ela venha desenvolver mais o cognitivo e o motor, interagindo com passeios, ludicidade, dinâmica de grupo, terapia ocupacional, videoaulas, palestras educativas. E isso eles levam para a escola onde eles estão inseridos. E onde eles chegam, eles fazem a diferença. Se torna uma criança mais amiga, mais passiva, mais atenciosa, mais calorosa, mais humana. A próxima turma começa no dia 15 de janeiro e vai até o dia 31. 16 dias de muito aprendizado. O Brian é aluno do CEPED. Quando chegou, fazia poucas coisas sozinho. Hoje, já interage com as crianças e deixa até a cadeira de rodas para brincar junto. Já que existe uma inclusão social, a inclusão social não é para quem não precisa. A inclusão social é a necessidade do ser humano, ele está inserido no ambiente. E tem feito muita diferença na vida deles, porque eles aprendem a conviver em grupo. E quando eles estão convivendo em grupo, eles ficam mais pacientes, eles ficam mais alegres, eles ficam mais dispostos, eles têm vontade de aprender, eles têm vontade de conhecer, eles têm vontade de fazer. As colônias variam de R$300 até R$760, dependendo do período, se é só pela manhã ou integral. Vale pela diversão, pelos aprendizados e também é possível economizar. Porque inventar atividade com os pequenos durante todas as férias é gasto na certa. E você já sabe quem são as finalistas do Peladão a Bordo? Confere o resumo do programa de ontem. Não faltou emoção também para as nossas semifinalistas. O que a gente fez? A gente preparou uma surpresa para elas na praia. E aí cada uma recebeu um vídeo e um objeto enviado pelos familiares.
aqui estão alguns líderes da sua torcida, tá? O Náutico do Aleixo está com você aqui. Meu Deus do céu! Filha, então, falar de você é fácil. Você é uma menina autêntica, você é maravilhosa, você é uma menina verdadeira, sincera. Então eu quero que você fique tranquila, porque você tem muitos por você. Ai, meu Deus! Oi, filha. Estamos aqui todos reunidos, a família aqui, tô sempre com você. Tá todo mundo muito orgulhoso de você. Quero que você continue confiante, tenha fé, que vai dar tudo certo. Oi, filha. Aqui é o Pai Márcio. A sua felicidade é a minha rainha. Oi, filha. Que é a mamãe, saudades. Pra mim, pra nós, você já é a rainha. Nossa rainha. Agora chegou o grande momento de a gente saber as duas finalistas do Peladão a Bordo 2018. Eu vou anunciar o 4º e o 3º lugar. E quem ficou em 4º lugar e deixa o iate do Peladão na noite de hoje é você, Beatriz. Bia se despede, agora abraça ali a Juliana, nesse momento. Eu quero agradecer, né, porque como eu falei, eu cheguei num lugar muito longe do reality, que eu nem imaginava chegar. Eu cheguei aqui me considerando ninguém na frente das outras candidatas, porque eu não tinha público, as meninas tinham um monte de seguidor, não tinha quase nada. O 3º lugar é de uma mulher linda, que tem um coração enorme, autêntica, simpática, elegante, super alto astral e que eu tenho certeza que também tem um futuro lindo pela frente aqui fora. O 3º lugar é seu, Raíssa Santos. Raíssa é a 2ª princesa do Peladão. Portanto, a partir de agora, a gente tem duas finalistas. Isabelle Nogueira e Juliana Larra estão na grande final do Peladão a Bordo 2018. Eu agradeço muito de coração. Acho que assim eu saio com um espírito totalmente realizado, porque é sonhar muito grande, mas eu nunca duvidei dos meus sonhos, eu nunca duvidei da minha capacidade. Então agora eu vou abrir espaço para vocês pedirem o voto de quem está em casa. Mais do que nunca, mãe, minha família, os meus amigos, meu noivo, eu conto com vocês. Falta muito pouco, por favor. Eu quero também pedir ajuda das princesas da torcida do meu time Jacaré, que sonham com essa coroa, assim como eu, que se realizam nesse título em mim. Então eu conto muito com vocês, minha torcida do meu time Jacaré. Eu quero pedir ajuda da minha nação vermelha e branca, do meu boi garantido. Quero muito pedir ajuda dos meus amigos do Boi Caprichoso, que me ajudaram muito antes de eu entrar. Muitos torcedores do Boi Caprichoso me incentivaram também. Eu não tenho time, mas eu peço a ajuda do público de casa, o público que me assistiu ano passado, de todos os meus patrocinadores, das minhas amigas que me disseram que estariam me apoiando quando saíssem. Janaína, Ellen, Suevelyn, Audrey, Barbie, Jaísa. Então eu quero pedir o apoio de todas as minhas amigas desse ano, do ano passado, da minha família, dos meus amigos, de todo mundo que estiver aí, que se identificou comigo, da cidade do meu pai, Itacoatiara, do bairro do meu avô, Santa Teovina. Então eu quero pedir muito a ajuda de vocês para me ajudar a realizar esse meu sonho. Acesse o nosso aplicativo A Crítica Play e comece a votar em quem você quer que seja a rainha do Peladão 2018. Isabelle ou Juliana Larra? Qual delas merece a coroa de rainha?
É hoje a grande final. Quem será a nova rainha do Peladão? Isabela Nogueira ou Juliana Larra? Quem decide é você aí de casa. Então corre lá para o aplicativo A Crítica Play, vote na candidata que você quer que leve essa coroa. Lembrando que a final é hoje, logo depois do A Crítica na TV. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um excelente dia, um ótimo fim de semana. Fique com Deus, não esquece que a gente se encontra na segunda-feira bem cedinho, a partir das 6 horas. Até lá. Tchau, tchau.